Prisioneiras do Espelho. Um guia de liberdade pessoal para filhas de mães narcisistas. Michelle Engelke. Introdução. Para embarcar nesta jornada narcisista comigo, imagine a seguinte história. Numa terra distante chamada Perfeição, o seu governante perfeito mantinha seu povo prisioneiro em seu grande espelho. Certo dia, Perfeito propôs a seus prisioneiros que lhes concederia liberdade, contanto que se tornassem perfeitos, sem explicar, contudo, o que significa essa perfeição, somente que era necessária para que o seu povo se tornasse livre. Os prisioneiros confusos, mas ao mesmo tempo extremamente animados com a perspectiva de serem libertos do espelho de perfeito de uma vez por todas, passaram a uma busca enlouquecida para esse tal de perfeição. Passaram a uma busca enlouquecida por essa tal de perfeição. Eles fizeram tudo para alcançarem a perfeição. Mudaram o corte de cabelo, de roupa, trocaram de personalidade, de comportamento, de voz e de nome. Porém, satisfazia perfeito. Eles tentaram tudo. O tempo foi passando e, após terem esgotado todas as possibilidades de aperfeiçoamento, voltaram-se uns contra os outros. Esta batalha levou anos, e os prisioneiros de perfeito literalmente destruíram uns aos outros, em suas tentativas de se tornarem perfeitos. O único sobrevivente foi perfeito, porque perfeito, só ele. Os narcisistas são como os prisioneiros de perfeito, pois vivem em uma angústia constante de provar para si mesmos e para os outros que são perfeitos. Tudo e todos servem como instrumentos para que eles se sintam perfeitos e, consequentemente, livres. Mas, como no caso da história, essa perfeição é impossível de ser obtida. Eles passam a vida tentando alcançá-la em vão e morrem tentando. Como os prisioneiros dessa obsessão, os narcisistas são condenados a uma vida repleta de amargura e insatisfação. O problema é que os narcisistas não habitam o mundo real sozinhos. Frequentemente, têm famílias, as quais sofrem com sua inquietude. Ser filha de uma mãe com narcisismo é um papel sufocante vivido por você 24 horas por dia, 12 meses por ano. O narcisismo é como uma cruz que você carrega aonde vai, independentemente de estar na companhia de sua mãe. A sua mãe é o centro do universo dela, do seu e dos outros. O que você é, diz ou faz só tem valor quando, em relação a ela, que a usa como tônico narcisista, ou seja, para se sentir melhor. Este comportamento faz com que você se sinta como em uma permanente gangorra emocional. Cada vez que você está em cima, ela está lá embaixo e vice-versa. Aqui vão alguns exemplos de como essa dinâmica é observada na prática. Ela só conhece as suas conquistas quando produzem um efeito positivo na imagem dela, diante dos outros. Por exemplo, ela não demonstra nenhum entusiasmo quando você a comunica sobre uma promoção no trabalho, mas menciona as amigas em conversa ao telefone. Ela está constantemente fazendo comentários desagradáveis a respeito da sua aparência e atitude, como se fosse modelo de ambos. Por exemplo, critica sua maneira de lidar com os outros, seus interesses, peso ou estilo de roupa, como se tudo ou que você precisasse para desenvolver um senso de identidade fosse a aprovação dela. Ela tem o hábito de expor você na frente dos outros, sem respeito algum, fornecendo detalhes para a sua situação, como se a sua vida fosse um livro aberto à apreciação pública e ela responsável por expô-lo. Ela usa de seu amor falso para conseguir o que deseja de você. Sua mãe se passa por querida e amiga somente quando quer alguma coisa ou precisa de um favor seu, porque na verdade ela não a ama. Ela é incapaz de amar. Ela ama somente o que você pode lhe proporcionar. Ela rejeita tudo em você que não é benéfice
ou concorde com ela, independente do efeito que essa atitude provoque em você. Por exemplo, você termina um relacionamento abusivo com um namorado de status econômico privilegiado, só para ver o desapontamento estampado na cara da sua mãe narcisista quando você lhe conta. A tendência é de associar a imagem do narcisista ao mito de Narciso com o espelho. Na verdade, o narcisismo vai muito além da vaidade, que é uma das inúmeras peças usadas na tentativa eterna do narcisista de corrigir a sua alma quebrada. Tudo é tônico narcisista. Amizades, empregos, doenças, mortes, casamentos, o tempo, o céu e o mar. A mais triste realidade é que esta lista também inclui você, filha de mãe narcisista. Você é a peça mais importante deste quebra-cabeça. A sua mãe precisa de você como tônico narcisista. Muito. Você é aquele peso que a joga para cima quando ela se sente para baixo. Você, como filha de mãe narcisista, cresceu em um ambiente emocional totalmente turbulento. No seu papel de tônico narcisista, você foi instruída desde pequena a contemplar a realidade de um único ângulo, aquele que começa e termina na percepção distorcida de sua mãe. Você aprendeu a ser incapaz de produzir nada de bom sozinha, pois, de acordo com a sua mãe narcisista, é naturalmente incompetente. Desde cedo, você aprende de que não é nada sem a sua mãe, pois foi ela quem a colocou no mundo. Você, como todas as outras pessoas, não representa nada mais do que um acessório. Tudo, absolutamente tudo, que você faz não é bom o suficiente para sua mãe narcisista. Esta verdade mantém você alerta e governa seus pensamentos de forma soberana. Movida por um medo constante de ser rejeitada, você tende a fazer somente aquilo com que sua mãe concorda. Você se torna ela, como a sua pessoa não é e nunca será boa o suficiente. Você se torna os gostos e as preferências dela. Tudo seria diferente, é claro, se você fosse um pouquinho mais alta, ou mais baixa, ou mais bonita, ou atraente, ou mais magra, ou não tão gorda, ou mais esperta, ou inteligente. Só mais uma fraçãozinha mais confiante, ou menos contida, ou mais rica, ou não tão pobre. Resumindo, tudo aquilo que ela acha que você deveria ser naquele determinado momento. Com o narcisista, o que é certo hoje não é necessariamente amanhã. Você chega sempre tão perto de encontrar o marido perfeito, de conseguir aquele emprego de sucesso, de se realizar quase tão plenamente quando... Quase, que pena. Você chegou tão perto de dar aquela festa de aniversário perfeita, se não fosse aquele champanhe tão amargo, ou aquela torta tão doce. Se a sua mãe é narcisista, você sabe exatamente o que me refiro. Como filha de mãe narcisista, você é totalmente impotente, em diversas formas. Primeiro, você sofre sozinha, porque o narcisismo é tão difícil de comprovar. Isso se deve ao fato de que o narcisista nunca admite ter qualquer tipo de problema. O narcisista tem a capacidade, como pessoa adulta, de refletir objetivamente sobre a própria existência. É quase impossível corrigir algo supostamente correto. Sempre. As pessoas normais aprendem com seus erros e períodos de tristeza, mesmo que modestamente. Não a sua mãe narcisista. Você cresceu e amadureceu. Você mudou. Não é a pessoa que você era quando tinha 15 anos de idade, independente de sua mãe ser capaz de reconhecer este fato. Você, na maioria das vezes, assume a responsabilidade pelos seus atos e mantém uma visão de mundo que reflete valores de pessoas experientes e maduras. O narcisista é o dono da verdade. A sua mãe tem a idade emocional de uma criança e os valores dela refletem esse déficit de desenvolvimento psicológico. Com a sua mãe narcisista, não existe diálogo que beneficie ninguém além dela mesma. Por isso, é como discutir com uma criança de 3 anos. Você não tem aliados nessa luta. Portanto, a
Por isso é como discutir com uma criança de 3 anos. Você não tem aliados nessa luta. Portanto, a sua luta contra o narcisismo é uma luta solitária. Outro fator que também está contra você, filha de mãe narcisista, é que o mundo moderno e consumista faz do narcisismo a sua máquina. Hoje em dia é aceitável priorizar interesses pessoais em detrimento dos outros. Vale tudo em nome do dinheiro, status e posição social. A cultura da imagem da personalidade substitui a cultura da moral e da honra com toda a potência. Hoje, não importa mais quem somos, mas como os outros nos veem. A internet permitiu que iniciássemos uma guerra contra a injustiça dentro de nossas próprias casas, de que nos uníssemos contra a exploração de autoridades, movendo massas e disseminando ideais de liberdades ideológica e política. Mas a internet, principalmente via redes sociais, também tornou possível a idealização e a propagação do culto da imagem. A minha imagem me define. Eu sou as minhas viagens, os meus amigos virtuais e o meu rosto sorrindo em frente àquele celular. Eu e mais eu. Meu perfil e eu. Os meus interesses. E eu. Os meus grupos e eu. Quem me curte e eu. Somos todos unidos nessa reverência narcisista. O narcisismo da sua mãe, em meio a tudo isso, passa despercebido. Terceiro, a sua mãe é a melhor atriz do mundo. A sua mãe é como um mutante. A supermãe na frente de outras mães, mas cobra cascavel dentro da própria casa. Ela é tão boa que convence até você, seu pai e seus irmãos de que mãe maravilhosa ela é. Você deve estar se sentindo culpada agora mesmo, só por ter contemplado o fato de ela ser narcisista. E olha que você viveu estes anos todos sofrendo com a instabilidade emocional dela, sendo julgada, depreciada e denegrida de acordo com o humor da sua mãe. Poucos são capazes de reconhecer que a sua mãe não é certa e que na realidade é completamente transtornada. Enquanto a sua mãe narcisista acaba com todas as coisas boas que você conquista, ignorando seus esforços ou mudando de opinião a fim de satisfazer necessidades egoístas, você, sentindo-se confusa e só, é questionada por sua capacidade de rejeitar uma mãe tão dedicada. A sua mãe, má? Nunca. Ela é tão disposta, comparece a todas as festas e aniversários, comunicativa. E você, sempre tão bonita e sorridente. Que é isso? Uma das lições narcisistas mais importantes que você aprende é que não importa como se sinta desde que esteja bonita por fora. Mas essa é só mais uma fachada das muitas criadas coabitando com o narcisismo da sua mãe. Como filha de mãe narcisista, você é mãe, irmã e confidente dela. Você é a terapeuta, fonte de entretenimento, saco de pancadas, advogada, consultora financeira, cabeleireira e empregada dela, entre outras. Você é tudo, menos você. Desde criança, você foi treinada a ignorar, sente, porque quem você é ou o seu estado emocional não é importante. Só existe uma pessoa relevante neste mundo e cujos sentimentos merecem atenção: a sua mãe narcisista. Se há doença ou desgraça na família, ninguém sofre mais do que a sua mãe. Se você quebra o braço e precisa ser levado à emergência, ninguém se afeta mais do que a sua mãe. Nenhum drama pessoal pode ser equiparado ao efeito que produz na sua mãe narcisista. O mais inacreditável disso tudo é que essa pessoa que se supõe amar e cuidar de você, mas a trata como acessório insubstituível e dispensável, é protegida pela instituição mais tradicional da nossa cultura, aquela chamada mãe. Poucos têm coragem de questionar essa instituição. A sua mãe narcisista, é claro, sabe disso. Ela se refugia nesse conceito. Tudo o que faz pode ser justificado com a frase: "Eu sou sua mãe". Quem tem coragem de refutar essa premissa? Mãe é mãe.
Só que mãe de verdade não é somente um fato biológico, mas é quem ama e cuida tanto do bem-estar físico quanto emocional e psicológico dos seus filhos. Quem não convive diretamente com o narcisismo tem dificuldade de associá-lo à palavra abuso. Isso é porque, por fora, as aparências enganam. E como, diferente das vítimas de abuso físico, vítimas de abuso psicológico não carregam hematomas visíveis a olho nu. Quando a sua mãe narcisista abusa de você, você não aparece no trabalho na manhã seguinte de óculos escuros, tentando esconder um olho roxo. As suas feridas são mais profundas, já que o método de abuso narcisista revela-se mais sofisticado, pois ocorre com intermédio de palavras. A sua mãe não faz uso da força física para feri-la com golpes e pancadas. O ataque que você sofreu ao longo de muitos anos sob o controle dela foi contra a sua autoestima. O abuso do tipo narcisista, psicológico e emocional, é consistente e invisível, reconhecido apenas pelo olho treinado, porque o narcisista tem um medo terrível de ser exposto. A sua mãe teve um cuidado minucioso com a sua aparência. A sua mãe nunca deixou de levar você ao médico, dentista ou cabeleireiro. Você e os seus irmãos nunca passaram fome. A escassez que vocês viveram era afetiva, não física. Quando você era criança, ela tomava cuidado para que você estivesse sempre limpa e arrumada. Limpa e arrumada. É muito importante ter cuidado com a aparência, recomendava. A aparência, segundo ela, revela tudo sobre você. Se você tem uma aparência feia, desleixada, é isso que é, feia, desleixada. Para que os outros gostem de você, tente se vestir bem e fazer tudo para ficar bonita e atraente, colhendo bem a barriga. Ah, e não se esqueça de sorrir muito, para que os outros pensem que você é uma pessoa simpática e agradável. Se lamentar é coisa de gente infeliz, desesperada, por isso você tem que estar sempre em movimento, vivendo e fazendo acontecer. Abuso por parte de mãe, não somente de pai, é uma realidade e não é somente de origem física ou sexual, mas também ocorre por meio de manipulação psicológica e emocional. O abuso de ordem psicológica acontece de várias formas, deixando cicatrizes emocionais fortes. Vítimas deste tipo de abuso tendem a se automedicar, através do álcool ou drogas, ou os dois, como uma medida desesperada de lidar com a depressão ou a ansiedade. Além disso, exibem problemas relacionados à autoestima, como a falta de amor próprio ou incapacidade de atingir o potencial pessoal e ou profissional. Filhas de mães narcisistas têm dificuldade de encontrar parceiros ou de se realizarem nos relacionamentos amorosos. Você, como filha de mãe narcisista, acha difícil, se não impossível, confiar nos outros. Tudo isso foi um presente dessa presença materna narcisista em sua vida. Desta herança infeliz, resta a você engolir seco e questionar a própria saúde mental, quando alguém repete lugar comum que todas as mães amam seus filhos. Você soa frio. Na verdade, todos é um exagero, uma redução simplista. Muitas sim, mas todas não. Infelizmente, há casos de mães que são incapazes de amar seus filhos, seus parceiros amorosos, a si mesmas ou a qualquer outra pessoa. Isso ocorre por razões genéticas e ou comportamentais, pela influência do ambiente e ou da presença materna e ou paterna que tiveram em suas vidas, ou como resultado de uma combinação de todos estes. A origem do narcisismo permanece desconhecida. Independente da raiz do problema, o narcisismo é uma realidade que afeta um grande número de homens e mulheres. A sua mãe é uma dessas mulheres. Para você se curar deste abuso, resgatar o controle de sua vida e se libertar, precisa encarar esta verdade narcisista de frente. Acredite em mim, existe cura para o abuso narcisista sofrido. Você pode e deve reivindicar você de volta. Só você pode reencontrar aquela
Só você pode reencontrar aquela essência pura e sem traços de corrupção narcisista. Seja fácil, é possível. Chegou a hora de parar de se espelhar em uma alma quebrada e de recomeçar a se autoafirmar em tudo o que você faz. Coragem, você pode e deve dar um basta ao abuso da sua mãe narcisista. Este guia é dividido em 4 partes. 1. Mães narcisistas explora os comportamentos tipicamente observados no narcisismo materno. Portanto, inclui uma análise detalhada de como o narcisismo pode ser visto em ação, como através do antagonismo, egoísmo, egocentrismo e o senso de direito. Esse primeiro capítulo, Mães Narcisistas, tem a intenção de expor a verdade nua e crua por trás das motivações obscuras que colorem o comportamento da matriarca narcisista. No segundo capítulo, Os mitos da mãe narcisista, você compreenderá os mecanismos de manutenção da máquina narcisista. Você entenderá como a sua mãe mantém a aparência de perfeição e autocontrole diante de você, da família e das outras pessoas. O capítulo 3, Filhas de Mães Narcisistas, refere-se a você. Contém uma descrição detalhada de como o comportamento de sua mãe narcisista afeta o seu senso de autoimagem e a sua capacidade de autoaceitação. Ele tem como objetivo ajudá-la a contextualizar a sua atitude de maneira coerente com a sua experiência com o narcisismo materno. Para que você consiga superar o seu legado narcisista, o capítulo Reivindicando, você contém uma série de ferramentas terapêuticas para auxiliá-la a reconquistar a sua liberdade pessoal. No capítulo final, a sua jornada em independência emocional e psicológica se tornará clara e específica. Você estudará maneiras práticas de lidar com problemas antigos, como o perfeccionismo e a dificuldade de entender e respeitar seus próprios limites. O objetivo deste guia é ajudar você, filha de mãe narcisista, independente do meu humor negro ou do tom forte das minhas palavras. Elas têm o intuito de propagar uma mensagem de empatia e solidariedade, conceitos que foram excluídos de sua experiência com a mãe narcisista. Mais do que isso, as minhas palavras estão aqui para dar voz àquela criança maltratada que mora dentro de você. Você cresceu dominada por sentimentos autodestrutivos. Você foi traída e enganada por aquela pessoa que supostamente deveria protegê-la. Você foi subjugada à negligência afetiva e à solidão. Você chorou e se martirizou, sentindo-se inadequada e exposta pela crueldade da própria mãe. Mas você sobreviveu e agora é a sua vez. Espero, do fundo do meu coração, que você se sinta ouvida através deste guia, pois acredite, você não está sozinha.